criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Deus deu a José um entendimento espiritual. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Tomai a cruz, a irmã Meire cantando em momentos no tabernáculo da fé. Tomai a cruz de Cristo, um preço a tudo dar a Deus, e o sacrifício feroz e muito pequeno, ao lado das riquezas que Cristo nos guardou. Tomai o amor que há na morte, se apegue a Deus, o qual por ti sofreu. Receberás a compaixão de Cristo, é Ele quem aceita teu coração a Deus. Preciosa cruz, descansamos em ti, Deus faz-nos mais valentes para enfrentar a vergonha e o mal que nos
Tomai o amor que a cruz exige, pisando ali onde por ti pisou. Termina o Calvário em uma tumba vazia e, portanto, tua cruz suporta já. Preciosa cruz, descansamos em ti. Deus faz-nos mais valentes para enfrentar a vergonha e o mal que nos ombros carregaste. Tomai a cruz, tomai a cruz, a cruz de Cristo. Deus deu a José um entendimento espiritual. Ouvintes, pensemos juntos. Qual a maior bem-aventurança que um homem pode alcançar nesta terra, que um ser humano pode alcançar neste mundo? Qual a prenda maior do que esta? Um entendimento espiritual. O homem, a mulher que não tem entendimento espiritual, sem dúvida alguma, está fadada ao inferno. Fadado ao inferno. Preocupa-se muito com o entendimento intelectual. Se aplica, se dedica, se desgasta, se compromete, se desvaria em busca do nível intelectual. O grande mal necessário. Jesus disse uma coisa que põe todo o interesse humano em segundo plano. O que vale o homem granjear o mundo inteiro, o mundo todo, se vier perder a sua alma? O que aproveita o homem? Ganhar não um prêmio acumulado de loteria, mas o mundo todo, se vier perder a sua alma. Ele proferiu uma parábola do rico e Lázaro. E aquele rico
não somente em dinheiro, rico em talento, em qualidades morais. Preteriu a vida eterna em troca daquilo que ele podia ver, apalpar. Enquanto que Lázaro comia das migalhas que caíam de sua mesa. Agora, este mesmo indivíduo tem 3 fases, 3 etapas dentro da Bíblia. Ele é o mancebo de qualidade, que guardava os mandamentos, que tinha toda a qualidade moral. Ele é o rico, porque ele rejeitou a condição que Jesus lhe deu, e ele prosperou. Veja só, o que lhe causou a prosperidade. Ele enriqueceu tanto, enquanto que Lázaro comia das migalhas que caíam de sua mesa. Ele chegou a ser tão rico que teve que reconstruir os seus armazéns, seus depósitos, porque já não cabiam mais. Então, o que veio acontecer? Como tem que acontecer a todos. Morreu. E morrendo foi para o Hades, para o inferno. Agora, de lá, tarde demais, ele entendeu a péssima e a louca escolha que ele fez. Ele não alcançou o entendimento espiritual. Por certo, era muito culto, muito religioso, mas não tinha entendimento espiritual. Sumos sacerdotes não tiveram entendimento espiritual para reconhecerem o dia e a mensagem. Mas, porém, Pedro teve o entendimento espiritual que Deus lhe deu. Não foi a carne nem o sangue. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é para o entendimento espiritual. Nós estamos vivendo, nesta hora, sob o ministério de Elias, sob o ministério do 7º anjo, de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que é a expressão, que é a revelação do ministério do Filho do Homem. Mas quem não tem entendimento espiritual, encara isso como uma loucura, como uma coisa falsa, sem sentido. Bem entendido, para quem não alcança a graça de ter um entendimento espiritual. Agora, Deus deu para José o entendimento espiritual. Com isso, ele revelou um ministério no Velho Testamento, expressando claramente, nitidamente, o ministério de Cristo. Ele foi odiado pelos seus irmãos, quando deveria ser amado loucamente. Ele podia interpretar
perfeitamente os sonhos e ele podia predizer coisas que aconteceriam perfeitamente, exatamente da maneira que ele recebia. E ele não reteve nenhuma ferroada contrária àquilo. Logicamente tinha que sofrer. Ele teve um sonho daqueles molhos se inclinando diante dos seus feixes, e seus irmãos ficaram com raiva dele. Achou que ele era um petulante, um presunçoso. Você sabe que ele não era irmão de todos. Era irmão de todos por parte do pai, mas não por parte de mãe. Ele era irmão de Benjamim, que não entrou nesta questão. Mas eles, com razão, eles não podiam ter entendimento do que significava sonho de profeta. Ele não era um sonhador qualquer. Os seus sonhos eram profecias. E ao invés de seus irmãos amá-lo, por verem que Deus tinha algo com aquele irmão deles, eles deram lugar a um ciúme sujo. O profeta de Deus diz que o ciúme é sujo. Ele fala na mensagem, o terceiro Êxodo, que eles usaram de um ciúme sujo. Simplesmente o rejeitassem, não aceitassem, até aí eles passariam por bem, mas trataram de eliminar a sua vida. Perseguiram-no até a morte e, por fim, pela providência divina, José foi vendido por aqueles irmãos de ciúme sujo. Ciúme de pessoas que não têm entendimento espiritual. É sujo. Eles viram que realmente, através daqueles sonhos, eles teriam que se inclinar diante de José um dia. Um dia, eles teriam que se inclinar. Eles pensaram que, de acordo com a atuação deles, a providência carnal, sem entendimento espiritual, eles estariam livres disso. Mas tudo o que eles fizeram foi justamente para que os sonhos de José se cumprissem. Tudo que esse mundo religioso faz contra a mensagem, contra o profeta de Deus, contribui para que ela se cumpra. E significa que ela depende de entendimento espiritual para ser crida, para ser recebida, para ser acatada. Com esse amor, com esse respeito, com essa dedicação que o povo de Deus, os eleitos de Deus, dedicam à mensagem profética do instante em que estamos vivendo. Ele diz, o profeta diz, que seus irmãos eram gigantes diante dele e que eles jamais se inclinariam diante daquele sujeitinho
mas na verdade eles se inclinaram. Com certeza inclinaram e imploraram a ele por misericórdia. Não resta dúvida. Tudo que o mundo religioso está rejeitando, está rejeitando a misericórdia. Mas há de se dobrar diante disto, ainda que seja diante do trono branco. Paulo disse isso. Não sabeis que é a vez de julgar até os anjos? Até os anjos caídos. Que poder tremendo tem essa pequena mulher, esse pequeno homem desprezado no meio sofisticado deste mundo, lá na escola, lá na empresa. Mas eles não sabem que um dia eles hão de se dobrar diante dessa pequena, simples, humilde moça, nesse rapaz humilde, que tem entendimento espiritual, por isso crê no profeta de Deus, por isso é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, por isso crê nesta mensagem, porque recebeu de Deus. Não somos profetas? Não, mas temos entendimento de profeta. Temos entendimento espiritual. O entendimento espiritual é o entendimento profético. É o que pode ver o cumprimento das profecias. O hoje tem se cumprido estas escrituras. Agora, o mais importante de tudo, nós temos aqui que Deus deu o entendimento espiritual a José e Deus deu o Espírito Santo para a sua igreja noiva, e isto faz dela um José, faz dela o corpo de Cristo. E ela, então, suporta, carrega a perfeição de Cristo. Porque nós temos aqui Abraão sendo a fé, Isaque o amor, Jacó a graça e José a perfeição. E isso constitui a noiva de Jesus Cristo: fé, amor, graça, perfeição. Diante de Deus é isso mesmo. Diante de Deus, José era José. Não importa o quanto seus irmãos não aceitavam, mas ele era José. Diante de Deus, a noiva de Cristo é a noiva de Cristo. O eleito é o eleito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Semeia a palavra de Deus, dizendo ao povo que Jesus já vem do céu. Semeia com alegria, levando a mensagem da cruz, dizendo à humanidade: quem salva é só Jesus.
pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. O semeador, onde tem guerra, ele leva paz. Onde tem tristeza, a alegria com ele vai. Onde tem a doença, ele leva a libertação, pois o Jesus que cura vai com ele em suas missões. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Mesmo chorando por não ser compreendido, e quando é criticado, ele dá glória ao Deus bendito, pois sabe que tudo isto faz parte da sua